Hoje eu vou falar sobre capítulo 10, 46 ao capítulo 13, 27 de Marcos. Dez, 46. Não tem como ler 3 capítulos inteiros, mas eu vou fazer uma exposição e vamos extrair implicações desses 3 capítulos para as nossas vidas. Quem tem acompanhado vai entender. Se você vem na igreja de vez em quando, você não vai compreender. Por isso que é importante congregar regularmente, para você compreender a dinâmica de tudo o que a gente está propondo como sermão expositivo nesses anos. Tá ok? Olha, eu deixo a Bíblia aberta aí nos 3 capítulos e nós vamos falar sobre eles. Tá ok? Bom, que o Senhor seja glorificado nessa noite. Que Ele cresça. Que o Senhor traga o arrependimento aos nossos corações. Que saímos daqui encharcados do Evangelho, e somente do Evangelho de Jesus Cristo, reconhecendo os nossos pecados, e não somente confessando os nossos pecados, mas abandonando eles. E alcançaremos misericórdia quando nós resolvemos abandonar os nossos pecados. Capítulo 10 de Marcos, nós vimos como os discípulos eram privilegiados. A narrativa, os capítulos 8 ao 10, nos mostram como os discípulos viram de perto a ação do nosso Senhor. Testemunharam os sinais, mas a gente observou nesses capítulos que eles estavam como cegos. Eles estavam vivendo ainda um tipo de cegueira espiritual. E aqui do capítulo 10, versículo 46, nós temos a narrativa do cego. Diz o texto: e foram para Jericó. Estavam perto já de entrar em Jerusalém, na chamada entrada triunfal. Capítulo 10, 46, foram para Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Jesus cercado por uma multidão, um cego, informado acerca de Jesus Cristo, gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que ele seguiu a Jesus. Essa narrativa da cegueira, da cura do cego, nos ensina o fracasso dos discípulos.
Porque os discípulos estavam vendo a ação de Jesus, mas eles ainda não estavam entendendo. Eles estavam sendo ignorantes acerca da missão de Jesus Cristo. Essa promessa de que viria um Salvador, um Rei, um Messias. Lá em Isaías 35:5, diz que os olhos dos cegos se abririam. A cura do cego nos ensina justamente algo que deveria acontecer na vida do povo de Deus. Mas a gente viu que em vários momentos Jesus foi ignorado. Em vários momentos o coração das pessoas se tornavam mais duros. Jesus se defronta com os saduceus, os fariseus, que ao invés de se deliciarem do mestre, daquele que se fez carne por nós, começaram a testar a Jesus Cristo. Então Jesus viveu esse tipo de situação, que não é diferente dos dias atuais. Estamos pregando o Evangelho, e diante da pregação do Evangelho, muitas pessoas ainda estão cegas, mas cegas espiritualmente. Essa narrativa é um prefácio da entrada de Jesus para Jerusalém. Marcos tinha um propósito: indicar que o filho de Davi não era somente um descendente de Davi, ele era o Senhor de Davi. Ele era o Senhor de Davi, o Filho de Deus. E como Senhor e Filho de Deus, Marcos nos conclama a nos tornarmos discípulos dele. A narrativa de Marcos nos conclama a nos tornarmos servos. Assim como ele disse lá em Marcos 10:45, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Em obediência a esse serviço, nós nos dispomos a nos tornarmos servos, simplesmente servos. Nos dispomos a viver uma vida de adoração. E se você está acompanhando essa série, você já entendeu que adoração significa serviço. Adoração não é simplesmente fechar os olhos e imaginar Deus. Tem muitas pessoas que falam: vou adorar a Deus, vou fechar os meus olhos e vou adorar o Senhor. Não. Você pode fechar os seus olhos e contemplar a beleza da santidade do Senhor, mas a adoração vai muito além disso. Adoração é serviço. E Marcos escreve justamente para mostrar, para nos ensinar, que a única forma de se livrar dos ídolos que estão no nosso coração é servindo a pessoa correta, servindo a Jesus Cristo de Nazaré. Servindo a Jesus Cristo de Nazaré. Adoração é um tema que os reformadores trabalharam muito bem, porque de fato, a idolatria sempre foi uma marca do povo de Deus. E a única forma de você vencer a idolatria é você adorar o Senhor. E a forma mais perfeita de adorar o Senhor é servir a Deus, amar a Deus, como diz nos versículos posteriores do capítulo 11, amar a Deus e o próximo. Adoração não é nada mais, nada menos do que isso. Adorar o Senhor com toda a nossa força, amar com toda a nossa força, nosso entendimento, tudo, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Só que no livro de Marcos a gente viu que os discípulos também clamavam por posições de poder. E Jesus sempre estava mostrando para eles que o caminho que ele estava percorrendo para Jerusalém não era um caminho de poder, era o caminho da cruz. Era o caminho da cruz. É o caminho do Calvário. E a cruz leva uma coroa, mas não a coroa que os discípulos queriam. Senhor,
Um pode ficar à tua direita, outro pode ficar à esquerda. Não. A cruz leva uma coroa, mas não é essa coroa que vocês estão procurando. A coroa que a cruz leva é para a nossa casa, para a nossa morada. A missão de Jesus é diferente de todas as outras missões. Como eu falei, ideias políticas acerca de Jesus circulavam naquela época. Mas a missão de Jesus, à luz da sua morte e ressurreição, conforme diz o capítulo 9:9, não é buscar a sua própria glória, mas cumprir a missão. Cumprir a missão. A gente viu também um jovem com um coração cheio de justiça própria, jovem rico, capítulo 10, versículo 17, um coração cheio de justiça própria. Senhor, já fiz tudo isso, esses mandamentos eu já cumpri todos eles. E o Senhor mostra para aquele jovem que de fato, Ele mostra para nós através da parábola do jovem rico, que a nossa chamada não pode ser senão pela soberana vocação divina, nos ensinando que eu não vou conseguir fazer nada para ser digno de herdar o reino de Deus, somente pela graça soberana do nosso Senhor. Os discípulos buscavam honra pessoal e glória entre homens, e a gente vê aqui, no capítulo 10, 46, o mendigo buscando misericórdia, clamando pelo Senhor pela cura. Mas esse clamor do cego mendigo pela cura, não foi um clamor da cura pela cura, foi um clamor de reconhecimento do senhorio de Cristo Jesus. A soberana graça alcançou o coração daquele homem, enxergando a necessidade de clamar ao Senhor. Capítulo 11, nós temos do versículo 1 ao 26, Jesus entra em Jerusalém. Mas antes disso, Jesus, no capítulo 11, versículo 12, quando ele sai de Betânia, que ficava lá perto de Jerusalém, ele amaldiçoa algumas figueiras com folhas, mas essas figueiras tinham folhas e não tinham frutos. Observe bem a narrativa. Jesus tinha acabado de se deparar com discípulos que estavam cegos, e agora Jesus se depara com esse episódio. Ele ensina para nós que muitos em Jerusalém estavam como figueiras com folhas, porém sem frutos. Isso demonstra a religiosidade que existia na época. Jerusalém, no tempo de Jesus, existia uma religiosidade externa, uma religiosidade sem evangelho. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Um tipo de religião sem evangelho, sem a pregação da cruz. Formalidades sem prática. Formalidade é importante, mas a formalidade, ela precisa me conduzir à prática. Uma ação litúrgica da igreja nos ensina como devemos proceder na nossa vida privada, mas nós temos que fazer isso na vida privada. Se eu confesso o meu pecado no culto público, no espaço litúrgico, eu confesso o meu pecado junto com o povo de Deus, eu tenho que confessar meu pecado também diariamente, em todos os momentos. Essas ações litúrgicas, elas são pedagógicas, elas nos ensinam como nós devemos ser, o que nós devemos fazer. Então, se você chegou aqui e confessou teu pecado,
Se eu cheguei aqui e confessei meu pecado, isso deve ser um reflexo e uma atitude diária da nossa vida. Jesus se depara com líderes religiosos em Jerusalém com uma espécie de formalidade sem prática. Aí ele vem no capítulo 11, versículo 13, dizendo sobre essa figueira sem frutos, e ele amaldiçoou essa figueira. Então ele disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. E quando ele entrou no templo, ele passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio no templo. Também ensinava dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Vocês transformaram em covil de salteadores. Sim, aplicando para a nossa vida hoje, uma vida de oração é uma arma poderosa na adoração. Mas que tipo de adoração? Serviço. Quanto mais você se dedica, ouvindo as Escrituras no culto público, lendo as Escrituras diariamente, fazendo os seus devocionais, estudando as Escrituras, participando das escolas bíblicas, se rendendo completamente a todo o projeto de culto, de ensino que a igreja oferece, com uma vida de oração fervorosa, mais você terá força para trabalhar para o Senhor. O grande problema, muitas pessoas perdem a força para trabalhar para o Senhor, porque está faltando vida de oração. Eu posso te garantir que se você colocar em dia a tua vida de oração, tua devocional, tua participação nos cultos públicos, vem um domingo, falta 4. Se você colocar tudo isso em dia, a sua vida de adoração vai melhorar. Diga-se de passagem, adoração não é ir para o monte, ficar lá a noite toda, no sábado para domingo, e faltar EBD. Não, não é isso. Isso não é adoração, isso é irresponsabilidade. Adoração é você servir a Deus e servir o teu irmão. Isso vai custar a tua vida. Mas Jesus disse nos capítulos anteriores que a gente tinha que tomar nossa cruz, negar nós mesmos e seguir a Jesus. Então a adoração é isso mesmo, a gente vai ter que negar nós mesmos. Se você não quiser sofrer por Cristo e com Cristo, você vai sofrer por outras coisas. Então eu te desafio hoje, por quem que você quer sofrer? Por aquele que pode te livrar, te conduzir ao céu, por aquele que já te prometeu essa herança incorruptível, por alguém que fez aquilo que ninguém poderia fazer, que você não poderia fazer, por alguém que é o teu Salvador, que você diz que é o teu Senhor. Por quem que você quer sofrer? Você quer sofrer por Cristo e com Cristo, ou você quer sofrer no mundo e com o mundo? Você tem que escolher. Na vida cristã você vai ter que fazer esse tipo de escolha. Às vezes você, de fato, passou por uma conversão, mas ao longo do caminho foi se esfriando. A frieza espiritual começou a tomar conta da sua vida. Capítulo 12. Aqui nós temos a parábola dos lavradores que matam o filho do dono da vinha. Então, olha só a narrativa. A narrativa de Marcos vai caminhando e mostrando a frieza espiritual, a cegueira espiritual dos próprios discípulos. Mostra a narrativa do cego, demonstrando aquilo que nós temos que ter na nossa vida. Reconhecer o Senhor, clamar ao Senhor, reconhecendo a sua messianidade, a sua missão de Salvador. E
a jornada continua. Jesus vai lá, amaldiçoa a figueira, porque é uma figueira que tem folhas, não tem frutos. Agora Jesus fala da parábola do lavrador. Por último, ele manda o filho do dono da vinha. Então, talvez esse aí eles vão respeitar. E o que eles fazem com o filho do dono da vinha? Eles matam. Ou seja, isso nos ensina que a geração de Jerusalém não honrou o Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso nos ensina hoje que a mesma geração que nós vivemos hoje continua desonrando o Filho de Deus. Continuou desonrando o Filho de Deus. Eu estava conversando com algumas pessoas hoje. Eu estou com medo de treinar meus filhos para mandar para a universidade pública. O cara levado para a igreja, os pais pagam a educação cara, investem em tudo, lançam a palavra, carregam o filho para a igreja, chorando, estremecendo, vamos, você faz de tudo. Quando chega com 17, 18 anos, você manda para a universidade pública, para o menino aprender a usar droga. Os universitários de muitas universidades federais hoje fazem isso. No primeiro contato com aquele povo, já se entrega. Daqui a pouco o filho chega com o olho vermelho em casa, virado, com a pá virada, e isso ou aquilo. O dia a dia a gente vai vendo que as gerações atuais estão fazendo a mesma coisa. E os jovens que tentam montar grupos de oração nas universidades são ridicularizados. Tem um colega que sempre faz isso, monta grupos de oração, de discipulado, e são sempre ridicularizados. A pregação do evangelho está acontecendo, não conforme aquilo que a gente queria. Nem todo mundo está pregando o evangelho, às vezes fala da Bíblia, mas não prega o evangelho. Filho é rejeitado, mas essa rejeição, nessa narrativa para Jerusalém, é o caminho para a exaltação do Filho. Porque somente com a morte do nosso Senhor, ele poderia se tornar a pedra angular de um novo templo. Um novo templo surgiria. Jesus profetiza, 70 depois de Cristo, nós acreditamos que Jerusalém, essa profecia de Jesus, da destruição do templo, acontece 70 depois de Cristo. Mas um novo templo surgiria, um templo formado por mim e por você, um templo vivo, um corpo vivo do nosso Senhor. Era necessário que Jesus morresse para que surgisse, para que se levantasse, para que Ele levantasse um novo templo, que somos nós. Um edifício vivo, de pessoas que confiam que o único mérito da sua salvação vem do Senhor. Os discípulos agora professam: Jesus é o Senhor. O fruto do governo do amor de Jesus: amar a Deus e amar o próximo, conforme diz o capítulo 12. Qual o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus foi para a cruz. Sim, ele foi para a cruz. Ele precisava ser traído? Sim, precisava ser traído. A incredulidade precisava ser demonstrada? Sim, precisava ser demonstrada. Mas para que a gente vivesse o fruto desse governo,
Reino de Deus nada mais é do que isso: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A majestade de Cristo foi revelada a nós. Fariseus, herodianos, saduceus rejeitam a autoridade de Cristo. Aqui a Bíblia também no capítulo 12 vai falar de um escriba, que Jesus vai dizer para ele: ó, você não está tão longe do reino de Deus, mas a fé para entrar no reino, o que Jesus quer dizer? Olha, a fé para entrar no reino ainda não está na tua vida. Aqui a gente vê várias categorias de homens que existiam em Jerusalém, que não estavam tão distantes do reino de Deus, mas ainda não tinham fé para entrar nesse reino. Assim são muitos hoje, estão bem próximo do reino, estão vendo a ação do Senhor, estão vendo o agir de Deus, às vezes até participam das nossas assembleias, participam dos nossos cultos, estão bem próximos do reino de Deus, mas ainda não participam desse reino efetivamente. Não tem fé ainda, não foi manifestado fé no coração deles, a fé no sacrifício, na obra, obediência de Cristo. Ainda não se converteram de fato e de verdade. A indiferença ainda faz parte da vida. E a gente vai observando que o obstáculo é o mesmo que aconteceu com os discípulos. Versículo 38 ao 40, fala do orgulho. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Jesus está nos ensinando aqui que falsos convertidos vão sofrer juízo severo. No capítulo 12, ele já está falando aqui da sua volta. Sim, quando Jesus voltar, as nossas afeições, a nossa adoração será colocada no teste do fogo. A viúva pobre já foi um pouco diferente. Uns saqueavam as viúvas, mas ao contrário, a viúva humildemente serviu ao Senhor com o que ela tinha. Isso nos ensina que a viúva vinha até o Senhor submissa e humilde à viva voz de Deus. Quando eu prego a palavra, quando nós pregamos a palavra, a viva voz de Deus, você precisa ouvir isso com submissão e humildade. Essa viúva nos ensina isso. Ela vai ao Senhor submissa e humilde a sua voz. A pós-modernidade, nós temos ouvintes arrogantes, que querem tirar da Bíblia aquilo que mais interessa para a vida delas. Alcança o seu coração no poder do Espírito Santo. Eu falo através da minha boca, que fala a palavra, no poder do Espírito Santo, a fé vai para o teu coração. E mesmo diante disso, a gente vai observar pessoas arrogantes, sem humildade. De fato, a vocação divina é um ato soberano do Senhor. Porque a mesma palavra que é falada para um, é falada para o outro. Um aceita humildemente e o outro rejeita. A única explicação para isso é: Deus é soberano no plano da salvação. A pós-modernidade, a gente tem muito isso. Pessoas arrogantes,
pessoas que não querem ouvir, se submeter para ouvir. O culto público é justamente para pessoas humildes. Mas não é a humildade que você tem por si próprio, que nós somos ruins. Nosso coração é pervertido. É a humildade que você está seguindo do seu Senhor. Você lembra o que ele diz? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Essa humildade que alcançou o teu coração. Culto público é para pessoas que foram alcançadas de fato por isso. Participar da Assembleia Solene, se submeter à palavra de Deus, se submeter ao ensino, se submeter ao congregar, de fato é para pessoas convertidas. Pessoas que estão ouvindo e que querem ouvir a voz do Mestre através da pregação. Capítulo 13. Capítulo 13 a gente vê aqui Jesus, ao sair Jesus do templo, lhe disse aos discípulos, disse-lhes um dos seus discípulos, mestres, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse, vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa profecia de Jesus, nós acreditamos que o que aconteceu em Jerusalém em 70 depois de Cristo, com um grande massacre, destruição do templo, foi cumprimento dessa profecia. Só que diante dessa profecia da destruição do templo físico, essa destruição, você lembra que Jesus tinha anunciado a maldição da figueira? Folhas, com folhas, mas sem frutos. Agora Jesus anuncia a destruição de tudo aquilo que fazia parte do coração das pessoas. Poder, templo, tijolos, coisas grandiosas. Não ficou pedra sobre pedra. Ah, vocês estão elogiando, vocês estão amando isso aí? Isso aí vai ser tudo destruído. O templo que eu vou construir será outro. O templo que eu vou construir será o meu povo, que vai se reunir. Esse vai ser o verdadeiro templo de adoração ao meu nome. É por isso que ele institui a igreja. Por isso que nós somos a igreja. O corpo de Cristo. Mas ao mesmo tempo que Jesus anuncia a destruição, o massacre, profeticamente, ele assegura que o seu povo estaria seguro. Versículo 26 ao 27. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande glória e poder. E ele enviará os anjos e reunirá os seus eleitos, os seus escolhidos, os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Isso para os dias atuais é muito interessante. Porque a cada 4 anos existem várias profecias de que tudo vai se acabar, né? Olha para cá. Quem governa a nossa vida é Jesus. O governo da igreja é o governo de Jesus. Parece que as pessoas estão andando igual os discípulos daquela época, querendo o quê? Querendo tomar Jerusalém, tirar Jerusalém de Roma. Jesus está dizendo aqui, ó, sei tudo, vai virar pó, mas eu vou guardar vocês. Eu vou guardar vocês. Vocês serão reunidos. E a pregação do Evangelho, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa pregação vai reunir o meu povo na face da terra. E essa pregação vai reunir. E essa pregação não só reúne, mas como essa pregação também nutre, alimenta, e se torna, e é o manual do povo de Deus. O primeiro século foi abalado, mas o reino de Deus continuou firme, e a pregação alcançou você e alcançou a mim. Você imagine, Jesus profetizando a destruição. Os mais incrédulos, os mais agarrados com o poder político, deviam pensar, puxa, agora o troço vai acabar tudo, agora vai virar tudo pó. Meu amigo, a igreja, depois disso, já passaram quantos anos? Quantos anos se passaram?
mais de 2000. E você está aqui. E eu estou aqui. A pregação passou por Agostinho, por Orígenes, passou lá pelos nossos irmãos franciscanos, dominicanos, passou por John Hus, passou por Lutero, passou por Calvino, passou por John Wesley, que fez do mundo a paróquia dele, passou por Billy Graham, passou por muitos homens e chegou até nós. Significando que o poder do Evangelho é que reúne o povo de Deus na face da terra, e nós estamos firmados nisso. Não pare de ficar colocando tua esperança nessa terra, cara. Deixa de ser bobo. Deixa de bobagem. Jesus disse aqui no versículo 9, é necessário primeiro que o Evangelho seja pregado a todas as nações. E o Evangelho vai ser pregado e está sendo pregado. Depois verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Com grande poder e glória. Tribulações vão acontecer, pressão, mas a graça do Senhor vai ajudar o povo de Deus a perseverar até o fim. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, guerras, rumores de guerras, tribulações, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. As minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor vai permanecer. Por isso que eu creio na pregação. Essa esperança nos move. Essa esperança que está além de nós, essa esperança que está além da economia, essa esperança que está além da política, essa esperança que está além das expectativas de pessoas que já chegaram na meia-idade e começam a viver uma ansiedade, essa esperança está além da expectativa do desemprego, essa esperança está além de tudo, essa esperança é que nos move e nos faz perseverar. Por que o povo de Deus muitas vezes fraqueja? Não é por falta de graça, porque a graça está aqui com a gente, mas por falta de usar a graça para perseverar. A graça já está em você, já está em mim, então use a graça e persevere, meu querido. Depois Jesus conclui, dizendo que é necessário vigilância e oração constante, porque a gente não sabe a hora. Versículo 33, vigiai e orai, porque não sabemos quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordene que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Jesus conclui dizendo, olha, eu já convivi com discípulos cegos, eu tive que me deparar com uma figueira só com folhas, amaldiçoei, entrei no templo, profetizei a destruição do templo, disse para os meus discípulos que eles seriam preservados pelo projeto da minha graça, da eleição soberana, mas eu digo para vocês, eu vou voltar, mas eu vou voltar. Mas vigie e ore constantemente. O que significa isso? Se no capítulo anterior ele diz que a gente já estava eleito, no capítulo posterior ele diz para a gente vigiar e orar, parece que isso gera um conflito, né, de normas. No capítulo 12 ele nos diz que a gente já tinha sido escolhido, eleito, está guardado, está selado. No capítulo posterior ele diz para a gente orar e vigiar e orar. Por que a gente tem que fazer isso? Disciplina. Vigiar e orar é uma disciplina
que faz com que você fuja da sonolência espiritual. Se eu tenho certeza da vinda do Senhor, da segunda vinda do Senhor, isso tem que despertar em mim uma espiritualidade vibrante. Se eu tenho convicção que o meu Senhor Jesus vai voltar, isso tem que despertar em mim evangelização. Se eu tenho convicção que há uma esperança muito maior que todas as outras esperanças, isso tem que despertar em mim um espírito missionário. Mesmo que eu pague com a minha própria vida, mesmo que eu não receba o fruto daquilo que eu estou plantando, mesmo que, e não é para receber mesmo que eu não seja recompensado por tudo o que eu fiz, eu quero entregar a minha vida para essa missão. Eu não posso cair nessa sonolência espiritual. Aguardar a vinda de Jesus, a posição do convertido em Jesus, do eleito em Jesus, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Capítulo anterior ele falou aqui, eu vou reunir os meus escolhidos. No capítulo posterior ele já fala, vigie e ore. Por quê? Porque o escolhido de Deus, de fato e verdade, ele é um homem de oração. O escolhido de Deus é um homem que vive em santidade. O escolhido de Deus é um homem que não só confessa, mas ele abandona o pecado. E ele evangeliza. Por quê? Porque se eu estou evangelizando, é porque a viva esperança da volta de Jesus está latente na minha vida. Vigilância e oração é um meio fundamental para que fujamos da sonolência, da letargia. Da letargia. E eu concluo dizendo para vocês, o Senhor, em Marcos, ele se manifesta como, não só como o filho da descendência de Davi, ele se manifesta como o Senhor. Ele se manifesta como o Senhor, para ser o nosso Senhor. Os fariseus queriam não conhecer a Deus, eles queriam especular sobre Deus. Então, pare de especular sobre Deus, conheça Deus. E conhecer sobre Deus nas Escrituras é para que você seja santo como Ele é santo. Os discípulos não queriam servir, a princípio. Eles queriam ser servidos. Talvez tornar Roma escrava. Tipo assim, aquele que me oprime, vai ser oprimido. O toma lá da cá. Jesus disse não. E por último, tire sua esperança do senhorio dessa terra. Tire a sua expectativa de tudo aquilo que está te fazendo se tornar um idólatra. Tire a tua esperança da felicidade que teu marido ou tua mulher pode te dar. Tire a tua esperança do gosto que o teu filho pode te dar. Que Deus dê essa graça para você. Que Deus te abençoe, que teu casamento seja bom, abençoado. Que teu filho te dê muito gosto. Deus te abençoe que você tenha uma vida profissional muito bem sucedida. Mas pare de colocar a tua esperança nessas coisas. Enquanto você está colocando a esperança nessas coisas, tem um ditado que minha avó dizia assim, quanto mais eu corro atrás do dinheiro, mais o dinheiro foge de mim. Quem já ouviu esse ditado? É assim que acontece. Quanto mais você está correndo de coisas que não é o reino de Deus, mais essas coisas estão fugindo de você. Alinhe a sua vida ao discipulado de Cristo. E isso não é de outra forma a não ser Jesus tornando nosso Senhor. Não estou dizendo para você que você tem que deixar de trabalhar, deixar de estudar, deixar de fazer o que tem que fazer. Mas você colocou alguém no lugar de Cristo. Você transformou isso no seu Deus. E isso está te sugando, está acabando com a tua vida e você não está percebendo.
Isso está destruindo relacionamentos. Isso está destruindo a tua paz. Parece que tem coisas que enquanto você não conquista, a vida, ela para. É como se Deus não tivesse feito nada na tua vida. É como se Deus não estivesse fazendo nada na tua história. É como se você vai ser só feliz depois que conquistar aquilo que você quer. Para com isso em nome de Jesus. Para de bobagem. Você já é feliz e não sabe. O Senhor Jesus já colocou um reino inabalável. O Senhor Jesus Cristo já se apresentou a você. A palavra pregada gerou fé no teu coração. No batismo você já reconheceu publicamente que Jesus é o Senhor. Tua família está adorando ao Senhor com você. Pare de bobagem. Somente abra a boca para agradecer, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Só isso. Só isso. Só isso. Cristo é suficiente no nosso senhorio. O reino de Deus já foi colocado. Viva o reino de Deus. Vigie e ore. Jesus disse isso para os discípulos lá em Mateus 27, antes de chegar na cruz. Os discípulos dormindo. Lembra do Getsemane? Os discípulos dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora. Vigiar e orar para que vocês não entrem em tentação. De fato, a grande tentação, sabe qual que é? É querer viver a minha vontade. É tanto que Jesus estava caminhando para a cruz, vivendo a vontade de quem? De Deus. E os discípulos fizeram o quê? Perna para quem te quer. Quando os soldados vieram pegar Jesus, o que eles fizeram? Zarparam fora. Mas Jesus é misericordioso. E depois que ele ressuscita, ele chama os discípulos, marca o encontro com eles e diz: ide, eu chamei vocês e a minha chamada não é revogada. Vocês são cabeção pra caramba, vocês são cabeça dura. Eu andei com vocês, eu fiz cura, eu fiz milagre, vocês não acreditaram, mas eu ressuscitei, estou aqui, estou chamando vocês. Ide, fazei discípulos. Sim, os discípulos de Jesus aqui, meus queridos, na narrativa de Marcos, eles tinham um coração duro, cegos. Mas Jesus tinha dito para eles, de uma chamada soberana. Depois da ressurreição, essa chamada se consumou. Cada um voltou a fazer o que estava fazendo. Jesus, vamos lá, vamos, foram chamados, foram convocados. Vai, a pregar o meu evangelho. O que Deus fala, Ele não revoga. E Deus está te chamando nessa noite. Fique de pé, por favor.